Fala galera, estamos aqui em mais um programa do Reinvent Business, um programa especial para falar sobre mercado, sobre empreendedorismo, inovação. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Matheus Fal, que ele é consultor financeiro e especialista em investimentos. Hoje o Matheus ele tem uma centena de milhão aí em carteira. E eu quero que você fale um pouquinho para a gente, Matheus. Quem é você e como que você chegou nisso? Bom, primeiramente é um grande prazer para mim estar aqui. Claro. Obrigado pela oportunidade. Matheus é um rapaz muito curioso, muito esforçado, sempre teve essa vontade de ser bem-sucedido. Ao longo do caminho eu fui entendendo que talvez o que eu aprendi, né, o que eu aprendi que era sucesso, talvez não pudesse ser, né, o sucesso poderia ser de uma outra forma, e eu fui entendendo isso. Acredito que eu tive uma cultura ali de, cara, segue esse checklist que você vai ser feliz, e eu fui entendendo que existem coisas muito mais importantes do que só bens materiais, do que só poxa, uma instabilidade que as pessoas buscam, que na realidade não seria tão uma estabilidade. Então eu fui entendendo que existia valor em outras coisas, em liberdade, em ter uma educação financeira para fazer com que o dinheiro trabalhasse para você, sem você depender necessariamente dele. Isso traria qualidade de vida, traria segurança. Então eu fui aprendendo muitas coisas ao longo do caminho, muito por conta dos livros. E me apaixonei por esse mercado de investimentos. Eu invisto já desde os meus 14 anos. Então, realmente Caramba. foi na prática ali, tirando ali né, a poupança, colocando um pouquinho de dinheiro ali num LCI, num LCA, fui aprendendo, fui entendendo, fui ganhando muito dinheiro, fui perdendo muito, muito, muito dinheiro também. E fui aprendendo, né? Tive ali a primeira formação como gestor de TI, estudei tecnologia da informação. Legal. Logo no início, estagiei na área, mas não era muito o que eu queria. Após isso, me formei em Ciências Contábeis, uma faculdade muito importante. Viveu, hein? Cara, vivi e aprendi muito trabalhando também. Então, eu fiz contabilidade de mais de 300 empresas de todos os segmentos, né? Analisava ali estrutura de receita, de custo, de marketing, despesa, custo fixo, variável, rateio. Então, assim, foi realmente um aprendizado muito na prática ali, muito bacana. E essa sua vivência como profissional, contabilidade, marketing, TI, você acha que de alguma forma eles te impulsionaram para você querer ter sua liberdade financeira? Porque você lidava muito com número, né? Então, eu acho que é um anseio de todo mundo, né? Todo profissional que trabalha no mercado, ele quer ter uma liberdade financeira. Você acha que isso impulsionou para você se tornar um cara curioso e falar assim, cara, eu preciso ter minha liberdade financeira também? Will, eu confesso que eu não correlaciono a minha faculdade e esse conhecimento com essa minha fome e vontade. Eu sempre tive uma família que mostrou que ter um dinheiro é bom, igual muitas pessoas têm enraizado que não faz bem. Às vezes, poxa, tá acostumado ali com uma crença limitante, tá? Poxa, acostumado a pensar em gente rica só corrupto, só político, só, poxa, empresário do mal ali, que é o vilão da novela. Exato. E eu não tive isso, sabe? Eu sempre vi o dinheiro como uma coisa, entre aspas, boa. E eu lembro que no momento ali de faculdade, eu tava, acredito que no terceiro ano de faculdade, da minha segunda faculdade, eu lembro que teve um professor que falava sobre economia. E ele mostrou um pouquinho, assim, ele saiu do tema economia e focou num pouco do que eu acredito, de, cara, se você pegar um pouquinho de dinheiro, guardar mensalmente, investir bem, de uma forma simples, com uma disciplina, com uma consistência, você vai acabar muito bem na sua vida. E numa sala ali de 60 pessoas, assim, talvez 3 tenham entendido. Então, realmente, não foi a faculdade, não foi o conhecimento técnico. Acredito que esse conhecimento ele vai além de uma formação, e acredito que é parte da nossa função aqui conscientizar essas pessoas que esse caminho ele existe, né? De você investir bem o dinheiro para ter uma qualidade de vida cada vez melhor no futuro. Foi um romper pra você, você acha, cara? Quando você... Porque eu sei que, pra mim, o mercado financeiro, ele tende a ser um pouco nebuloso ainda. Às vezes eu vou fazer um investimento, eu fico assim, cara, o que eu faço? E aí,
quando você tem um conhecimento, você acha que é um romper assim de, cara, eu sei agora trabalhar com o mercado e eu preciso ensinar outras pessoas? Foi aí que você se encontrou nesse lugar? Eu confesso que foi um processo bem linear. Então, não foi uma coisa de, nossa, agora eu encontrei a forma certa. Foi uma coisa que eu fui aprendendo e acredito que um ponto de inflexão foi quando eu comecei, depois que eu acabei a segunda faculdade e que eu ainda trabalhava, sobrou um tempo para eu fazer alguma coisa no horário da faculdade. E eu comecei a vender mentorias para ensinar as pessoas a investirem. Legal. E as pessoas viam valor, compravam e indicavam os amigos, os familiares. Então, nesse momento, eu vi que tinha mercado, eu vi que o meu conhecimento tinha poder. E um outro momento foi quando eu comprei um intercâmbio para a África do Sul e eu convivia com pessoas de vários países segmentados. É mesmo, cara? Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 meses lá. Caramba. 3 meses vivendo e conhecendo pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão, da Arábia Saudita. E eu tinha a visão de que nesses países, exatamente pelas pessoas investirem mais, elas sabiam mais. E muito pelo contrário, as pessoas não sabiam nada. Então, eu, com conhecimento técnico e prático, e entendendo que a minha demanda ela é real, e que não só o brasileiro, mas o mundo inteiro não sabe o que está fazendo, eu vi que realmente tinha uma oportunidade e uma chance de ajudar as pessoas. Caramba, cara. Então, e aí, não é só isso, né, Matheus? Você também é empresário de outros setores. Eu sei que você tem o clube, né, de tênis, você joga, você é um baita jogador, inclusive. Eu assisti um jogo dele lá na final. Como que era o nome da Copa? Era Copa... Finals. Era Finals, isso. Era Finals. O Matheus, ele foi pra final. Foi um jogo disputadíssimo com um atleta Me machuquei. se machucou, ele se lesionou. Eu achei que esse cara não ia aguentar. E a vontade dele de ganhar me fez, eu que sou um cara que nunca assistiu tênis na vida, eu fiquei assistindo vidrado o jogo dele. Até falei isso pra você depois. Falei, cara, eu fiquei assistindo esse jogo porque eu achei que você não ia aguentar. E você aguentou e levou a taça pra casa. Cara, qual que é essa relação rapidamente, falando sobre o Matheus, que da vida pessoal, a paixão pelo tênis, essa vontade de ser campeão, essa correlação, porque talvez seja inconsciente, de querer vencer e alinhar isso com o esporte. Como que é isso pra você ser empresário e ser atleta em tênis, enfim? Conta pra gente. Eu acredito que está 100% correlacionado. Eu acredito que não só vencer, mas de me melhorar cada vez mais, né? Eu desde adolescente, exatamente contribuindo com o fato de eu querer cada vez mais ser bem-sucedido, eu desenvolvi uma habilidade estudando mesmo. Eu tinha férias da faculdade, então eu colocava lá cursos na Paulista, cursos em tal lugar, aonde eu estava próximo. E uma vez apareceu para mim lá curso de inteligência emocional. Era praticamente um evento lá que alguém ia fazer um pitch de vendas, mas aquele conhecimento foi importante para mim, entender como lidar com as minhas emoções, como ter um controle mental, como usar até o estoicismo para focar sobre o que está sob o meu controle. E desde então eu usei sempre isso muito com os meus clientes, o que me deu uma vantagem competitiva muito grande, porque as pessoas geralmente não têm paciência, as pessoas, não têm ali um controle mental muito forte, então isso me traz uma vantagem, principalmente no mercado financeiro, que é um mercado delicado, é um mercado difícil. É um mercado emocional, né? É um mercado 100% emocional. Lidar com dinheiro é emoção, a gente sempre fala isso, cara. Dinheiro é emoção. Então você precisa ter o seu controle emocional para você ter por você e pelo outro. Exatamente. E isso também entra na questão do tênis. Aquele jogo, igual você muito bem disse, eu tava perdendo no físico, o técnico eu também estava mal no dia, mas eu tive o controle mental de me manter no jogo. O adversário, que ele também era muito bom no mental, ele saiu do jogo por um momento e foi o momento que eu cresci para conseguir o título mesmo machucado. Então, e assim, não só no dia do evento, mas meses antes. Eu acredito que afiar o machado é tão importante quanto cortar a árvore. Então, eu treinando todos os dias, muitas horas por dia, para eu chegar naquele momento pronto, é fundamental.
Então isso eu levo no tênis, eu levo no meu trabalho e acredito que eu tenho que estar pronto para depois a pessoa ver, poxa, é tão fácil o que você faz? Sim, mas poxa, estudei e li centenas de livros para que isso seja fácil hoje para mim. Você acha que o seu estudo de mesa, de leitura, de controle emocional, ele te influencia até mesmo tanto no dia a dia como consultor financeiro, quanto no esporte? Cara, nos dois, porque a gente precisa da prática e a gente precisa da teoria. Aham. No mercado financeiro, eu tive a prática porque eu literalmente peguei o meu dinheiro, na época era pouco, mas era tudo que eu tinha, e coloquei. Uhum. Entendi como funcionava. Poxa, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Em paralelo a isso, eu fui ler a teoria. O que as pessoas que já investiram fizeram para darem certo ou para darem errado. Então, ao mesmo tempo que eu coloquei o meu dinheiro e fui vendo e colocando, né, o dinheiro em poupança, em LCI, em LCA, em tesouro direto, em ações, em fundos imobiliários, em dólar, assim, eu realmente entendi como que funciona tudo. E ao mesmo tempo eu fui lendo como funciona tudo. E os principais autores dos investimentos, os principais investidores do mundo, eu também modelei eles. Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, Nassim Taleb, Howard Marks, Philip Fisher, Benjamin Graham, assim, centenas, dezenas de, né, dos principais investidores do mundo. Então, é técnica com prática. E no tênis é a mesma coisa. Eu li alguns livros bem importantes que me ajudaram tecnicamente e até como um controle mental. E ao mesmo tempo eu treinei muito. Então essa junção acho que me trouxe essa vantagem e que ainda eu tenho muito a melhorar, mas baseado a quem treinou menos ou quem estudou menos, eu vou me destacar, né? Com certeza. Não, eu acho que são características, cara, que eu sempre falo, eu que sou ator, eu consigo visualizar um pouco isso que você fala sobre inteligência emocional, porque quando a gente lida com negócio, ou a gente lida com o mercado financeiro, com qualquer área que você atue, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com emoções, e você precisa entender de pessoas, cara. Sim. Não tem jeito. Eu acho que você lida com pessoas que têm um patrimônio muito grande. Muitas vezes as pessoas têm medo de confiar o patrimônio delas em uma pessoa e você precisa conquistar essa confiança. Sim. Eu acho que não só com números do que você fez com os outros, mas também com esse posicionamento, com esse controle da emoção, né? E aí eu vou te perguntar, vamos entrar agora no jogo do mercado financeiro. Primeira pergunta, eu acho que não poderia ser diferente. Como que você vê macro o mercado financeiro hoje, pensando aí em geopolítica, pensando aí na situação econômica do Brasil e do mundo? Eu sei que você, não sei se você mexe somente hoje com o mercado financeiro brasileiro, ou se você direciona os seus clientes também para investimentos fora do país, mas como que você está vendo isso hoje? Bom, hoje em dia a economia tá um caos, né? Como A sempre. gente tem uma guerra que está se encerrando, mas a gente ainda tem a outra guerra da Rússia e Ucrânia. A gente tem um momento de altas taxações pelo governo do Trump, uma guerra comercial muito grande que envolve muitas tarifas e, consequentemente, preço de muitas commodities, o que impacta numa inflação mais alta ou mais baixa. A gente tem o micro, que a gente tem um governo que está pisando no freio na política monetária, mas acelerando na política fiscal. Então a gente tem uma taxa de juros muito alta, talvez até insustentável, com uma inflação que a gente não sabe se está acelerando ou está freando, e existem teses que mostram fortemente cada uma das hipóteses. E existem pressões lá fora que as taxas, por mais que muito mais baixas, ainda estão altas para patamares deles, e a nossa também estão altas para nossos patamares. Existe pressão do presidente, dos governos para elas caírem, mas ainda a função de uma taxa de juros alta é controlar a inflação, a qual não está controlada ainda. Então, por conta disso, realmente vira uma bagunça o mercado. A gente tem um governo que hoje em dia gasta muito, e em vez de tentar controlar gasto, quer arrecadar mais, mesmo sem ter de onde mais arrecadar, tentou arrecadar via IOF, não conseguiram, agora tentaram propor taxação de LCI, de LCA, e também não conseguiram. Agora vão tentar
tributar mais as bets ainda, né? Que talvez até faça mais sentido do que você prejudicar o empresário cada vez mais a produzir, gerar emprego e consumo, consequentemente. Então, a gente está num mundo bastante incerto. Tem muita tese, assim, hoje em dia, exatamente por a gente ter taxas tão altas, as pessoas elas querem correr menos risco, com liquidez e com muita rentabilidade. É um cenário muito difícil da gente ver. Mas é nesse momento em que os outros ativos, eles ficam mais baratos e você consegue aproveitar mais oportunidades. Não só em bolsa, em fundos imobiliários, em ativos de renda variável, mas nas próprias classes de renda fixa. A gente tem ativos atrelados à inflação, né? O próprio Tesouro americano, o próprio Tesouro brasileiro está pagando coisa de mais de IPCA mais 8. Isso aqui é inflação real. Poxa, inflação mais 8. É um ganho real de 8% ao ano. É uma coisa muito alta. Os pré-fixados também estão em torno de 13, 14. Tem CDBs que pagam 15, 16 ao ano. Para você ter ideia, a cada 5 anos, numa rentabilidade de 15% ao ano, você dobra o patrimônio. Se você coloca 100 mil, 15% ao ano, em 5 anos você dobra para 200 mil. Então a gente está falando de uma rentabilidade muito alta. Mas as pessoas pensam, poxa, para que eu vou tomar risco? Ou para que eu vou travar num pré-fixado de 14, sendo que a Selic está 15 e eu posso estar agora ganhando muito sem né, com muita segurança. Mas o que as pessoas não veem é que a inflação pode ceder o pós-fixado, né? A classe CDI, ela pode cair cada vez mais e agora que você tem 15, amanhã você vai ter 12. E aquele pré-fixado que você hoje em dia pode comprar 14, talvez agora, né, num segundo momento, seja em 10. Então, poxa, até bom a gente falar disso aqui, porque independente de tudo que a gente está falando, independente de macro e microeconomia, eu não vou apostar o dinheiro dos meus clientes. Eu não vou tentar adivinhar o que vai acontecer e me posicionar com isso. Eu vou montar uma carteira que ele precise para atingir os objetivos de vida dele, para trazer tranquilidade e para que ele tenha uma simetria de risco e retorno condizente com o que ele precisa. Então, explorar o máximo de retorno dentro do perfil de risco que ele pertence. Então, independente de como está a economia, eu vou criar um portfólio que vai funcionar e vai proteger ele em todos os cenários. Então, se a inflação subir ou cair, se a taxa de juros subir ou cair, se o pré-fixado se manter ou cair, tudo isso a gente vai conseguir proporcionar para esse cliente uma carteira que vai atendê-lo e que vai trazer ali o que ele precisa realmente. Você acha que, quando a gente fala de taxa Selic, eu não sei se o meu entendimento está correto, mas quanto mais alta a taxa Selic está, é um cenário melhor para o empresário para poder investir e um cenário péssimo para uma dívida, né? O que você me fala a respeito disso? Está correto essa análise? Will, tá correto em partes. Quando a gente tem uma Selic maior, a gente tem um custo-oportunidade maior. Então, quando a gente vai comprar uma dívida, basicamente a gente vai ter ali o nosso custo atrelado àquela taxa. Vamos pensar assim, eu vou abrir aqui uma agência de marketing. Certo. Eu vou trazer outro exemplo, porque talvez uma agência de marketing não tenha tanto CAPEX, né? Mas que ideia a gente fala sobre também. Tô pronto. Então, digamos que a gente crie realmente uma agência de marketing com CAPEX alto, com estúdio, com equipamentos. E a gente vai criar, então, essa empresa e digamos que ela vai trazer um retorno, em média pra gente, de 10% ao ano. Certo. Então, a gente vai colocar ali R$1 milhão em investimento, ela vai trazer de retorno pra gente R$100 mil por ano, nesse primeiro momento. Imagina que a Selic, hoje em dia, ela esteja em 15% ao ano. Então, se eu pegar o meu dinheiro, meu R$1 milhão, e colocar no banco, no ativo mais seguro do Brasil, que eu posso liquidar e sacar a qualquer momento. Que é o Tesouro Direto, talvez? Que é o Tesouro Selic, por exemplo. Eu vou ter uma rentabilidade de 15% ao ano. Então, em vez de 100 mil, eu vou ter 150 mil, só que eu não vou ter o trabalho, eu não vou ter o risco, eu não vou precisar contratar as pessoas, não vou ter que pagar fornecedor. Você entende que fica inviável o empreendedor querer tomar risco, empreender,
visto que o custo de oportunidade está tão alto. Então é mais, em tese, seria melhor ele colocar o dinheiro dele na Selic do que abrir um negócio? Exatamente. E aí, se ele guarda o dinheiro dele, ele não movimenta o dinheiro. Não movimenta o dinheiro, não contrata fornecedor, não compra matéria-prima, não contrata pessoas. Consequentemente, essas pessoas não têm renda, elas não consomem e vira um círculo péssimo para a economia. Exato. Quando a Selic ela sai de 15 e ela vai para 5, opa, meus 10% que antes eram ruins, agora é bom. Então eu vou querer abrir a minha agência. Eu vou E não querer, só você talvez, tomar uma dívida. tomar uma dívida ou investir o dinheiro, né, que você já tem, usar o capital próprio para investir. Certo. Só que não é só a agência que vai pensar assim. É a fábrica que vai conseguir alocar 2.000 funcionários. É uma nova montadora. Poxa, são lojas da Renner, da C&A, da Pets, sabe? É uma coisa muito grande. Então, quando a taxa Selic ela fica menor, o custo do dinheiro é menor, as empresas gastam menos com despesa financeira e têm mais apetite para crescerem. Então, pensando numa economia saudável e produtiva, um juros mais baixo é muito melhor. Caramba. Então, você acha que, pensando na geopolítica, você acha que nós temos um cenário promissor daqui para frente? Não sei se isso pode cair em previsão da taxa Selic cair. E o que a gente precisa fazer para a gente poder conseguir recuar um pouco essa taxa? Ó, eu tenho 3 principais cenários. Que a Selic ela pode subir, ela pode se manter ou que ela pode cair. E eu não tenho ideia para onde ela vai. Eu acredito que a gente tem um cenário que ela deve cair, mas não é tão claro quando e também não é tão claro se realmente vai acontecer, exatamente porque depende de muitas coisas. Se o governo americano cair as taxas lá, esse diferencial de juros aumenta. Então, é possível que também a gente abaixe, que não vai impactar o preço do dólar, por exemplo. Porque quando aumenta muito o custo de oportunidade lá fora, porque assim, é sempre uma comparação de risco e retorno. Se a inflação aqui é 5 e o nosso juro é 15, a gente tem um ganho real, a grosso modo, de 10. Lá, se a gente tem uma inflação de 2 e o juros de 5, a gente tem um juro real de 3. Só que lá é mais seguro. O dólar é uma moeda mais forte. Então as pessoas, às vezes, elas preferem a proteção do que a rentabilidade. No momento que agora lá a taxa é 3,5 e a inflação é 2, poxa, eu tô com 1,5 somente. Então eu vou buscar risco, eu vou buscar oportunidades em outros países. Exato. Um deles é o Brasil. Então, quando a gente tem um diferencial mais alto, atrai capital. E quando atrai capital, as pessoas vendem dólares para comprar real e o dólar cai. Então, nesse momento, traz oportunidade também para a gente reduzir os juros sem que impacte nesse câmbio. Né? Então, é uma das variáveis importantes para decidir sobre juros. E a principal é a inflação. Então, é entender oferta e demanda, entender o quanto que injetar o dinheiro na economia e incentivar ou não a produtividade vai impactar nessa inflação. Porque se tiver um controle de gastos, se tiver uma economia uma economia produtiva, logo dá espaço também para queda de juros. Certo. Então esse cenário ele é real. Eu lembro que quando eu estava na época da Dilma, que estava 14 e pouco a Selic, cara, tava um caos e todo mundo sem esperança. Chegou o governo do Temer, propôs ali o teto de gastos, a Selic saiu de 14,25, foi para 6,5, Nossa. de uma forma super, assim, por controle fiscal, por controle ali da dívida pública, por controle do gasto público. Então, isso pode acontecer também, mas depende tanto de macroeconomia, mas principalmente do nosso governo querer ter uma responsabilidade Fiscal. ter uma responsabilidade fiscal e também entender se esse governo ele vai permanecer ou vai vir algum outro que vai ter uma proposta parecida ou realmente vai querer trazer essa eficiência dentro da gestão pública. Então você acha que talvez o ano que vem seja a eleição mais importante no cenário da economia pro Brasil? Acho que todas são, né? Todas são muito importantes. Todas acabam sendo. Mas visto que nós estamos nesse momento aqui agora, ela vai ser muito importante para a gente entender qual que vai ser o caminho dos próximos 4 anos. Show.
E aí eu quero pegar você que tem um patrimônio X ou Y e você quer vislumbrar o mercado financeiro. Eu estou chegando agora, tenho um patrimônio e quero começar a jogar. O que você me indica? O que você me aconselha para começar a entrar no mercado financeiro? Isso para quem nunca investiu e para quem está tentando chegar agora no jogo. Vamos segmentar por patrimônio? Vamos segmentar patrimônio. Então, uma pessoa que consegue investir um pouquinho. Consegue investir seus 200, 300, 400 reais por mês. O que é um valor bem importante e que, para minha história, foi importante porque foi assim que eu fui acumulando, né, os primeiros trocados, fui aprendendo a investir, mesmo que pouco dinheiro. Isso vai ser importante para mim pra caramba, porque eu tenho medo de investir em altos valores. Você falou de 400 conto, eu falei, beleza, vamos ver. O que eu posso fazer com 400 conto? E aí, primeiro, vai ser muito bom, porque você vai se habituar a colocar um dinheiro todos os meses, coisa que muitas pessoas não têm ainda. E você vai aprender ali a investir de uma forma cada vez melhor. Então, isso aqui é muito importante. Então, para mim, foi importante porque eu fui acumulando os primeiros trocados, fui juntando ali meus primeiros 5, 10, 15, 20 mil. Isso foi muito importante para mim, porque no momento ali de transição de carreira, que eu tive que largar tudo que eu tinha, pagar um intercâmbio para a África, sem dinheiro, né, sem uma nova renda, e voltar e me tornar um autônomo naquela época, que eu tinha zero de receita, e entrar nesse desafio como consultor, para mim aquela reserva foi muito importante como uma tranquilidade e uma possibilidade de arriscar. Então, para isso, é muito importante ter essa reserva. Entretanto, você não vai enriquecer, ao meu ver, com 200, 300 reais por mês. Né? Você precisa gerar mais dinheiro, você precisa aumentar o seu valor de trabalho, a sua produtividade, para que você comece a investir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, e aí sim, esse valor você vai conseguir acumular patrimônio de uma forma bem relevante, porque no começo, a rentabilidade não é tão importante quanto o aporte. Né? O quanto você coloca por mês não é tão, né, tão importante quanto o quanto rende. Imagina que você tenha R$1.000 investidos, você rende 100%, pô, você vai para 2.000. Se você tem um outro aporte de 1.000, você já chega nesses mesmos 2.000. Então, no começo é muito importante o aporte. Então, se eu puder indicar o que eu recomendaria para as pessoas que conseguem investir nisso, obviamente faça a reserva, mas invista em você, invista nelas mesmas. Exato. Faça um curso de Excel, faça um curso de inglês, faça um curso de IA. Aprenda a gerar mais valor para a sua empresa ou para seus clientes. Consequentemente, isso vai te trazer mais receita, mais lucro, e esse lucro você vai conseguir aportar cada vez mais, e aí que vai virar uma bola de neve, você aportando cada vez mais, investindo cada vez melhor. Cara, isso é muito legal que você traz, porque a gente vê um monte de guru de investimento na internet, que eles pegam a segmentação dessas pessoas que não têm um patrimônio muito grande, que eles ficam vendendo essa promessa de você investir pouco dinheiro para ter um resultado astronômico. Só que você me traz uma visão de muita realidade mesmo. De cara, não tem como fazer milagre no mercado financeiro. Eu preciso aumentar o meu valor de trabalho, aumentar minha receita exponencialmente para eu conseguir chegar e jogar. Né? De eu chegar ter uma receita que eu possa, como a galera diz aí fora, que eu possa queimar 5, queimar 10 mil, e eu não precise necessariamente olhar para esse dinheiro e ver ele trabalhando por mim ali no dia a dia. Então isso é bem importante. Agora, se a gente entrar numa segmentação onde eu sou um cliente que eu tenho lá 20 mil reais por mês para fazer aportes, como que você me vê dentro do jogo do mercado financeiro? Bacana, 20 mil já é um baita valor. E se você faz 20 mil reais, por exemplo, é porque você é muito produtivo. Você consegue produzir bastante e o seu tempo, ele é escasso. Vamos pensar num médico que ganha 100 mil reais, ele tem um custo de vida de 80 e sobra 20 para ele. O caminho, obviamente, é investir, construir cada vez mais patrimônio. Dentro desse patrimônio, eu não sou do time de só investe em mercado financeiro, eu acredito que tem que ter essa diversificação em todos os mercados. Então tem o mercado imobiliário, que é bem promissor ali no nosso país. Então
acredito que parte do investimento deve ser em imóveis. Outra parte seria, por exemplo, no mercado financeiro. Então, você ter uma liquidez, ter uma segurança, ter um bom planejamento e também ter uma renda lá fora, né? Ter uma proteção contra a nossa moeda, né? Comprar né, o dólar, comprar o euro, comprar ativos mundiais. Hoje em dia é muito fácil a gente ter esse tipo de acesso, né? Antigamente tinha que fazer câmbio, era caro, os bancos não faziam. Hoje em dia, com um clique, a gente consegue resolver tudo. Então, assim, existem muitas possibilidades para essa pessoa investir. Então, independente da onde, nesse primeiro momento, ela tem que separar uma parte para investir em alguma coisa. Falando do mercado financeiro em si, é um mercado muito próspero, um mercado que você pode proteger o seu patrimônio, que você pode ter altas rentabilidades, com risco ou sem risco, mas exige um certo conhecimento. Eu estudo isso há mais de 14 anos e ainda tenho muita coisa a aprender e gasto muito tempo acompanhando e lendo as notícias, né? Então, não é para qualquer um que queira se aventurar, e acredito que quem faça isso ainda vai cair do cavalo, porque vai pôr uma grana lá, se ela perder, ela vai ficar chateada, se ela ganhar, ela vai se sentir muito confiante, vai colocar coisas que ela não pode até se decepcionar e tomar um baque financeiro. Então, eu acredito que ela tem que ter esse sinal de humildade para entender. Eu vou estudar, eu vou gastar horas para aprender, ou o que eu sugiro e eu tenho como a minha filosofia, que é a pessoa focar os recursos escassos aonde ela gera mais dinheiro e terceirizar para alguém que ela confia e é honesta o restante. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sou contador, estudei contabilidade, fiz diversos impostos de renda, uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu prefiro muito mais focar minha energia em trazer um novo cliente, em atender os meus clientes para gerar um bom dinheiro onde é o meu core business e terceirizar o que eu não gosto de fazer e o que alguém vai fazer melhor do que eu. Sim. Então, o imposto de renda é um exemplo de que eu tenho a capacidade técnica para fazer e eu pago alguém porque é muito melhor eu gastar 1 hora que eu vou gerar R$ 1.000 do que eu gastar 3 horas que vai ser um custo que eu poderia pagar R$ 500. Exatamente. Então é fazer esse cálculo. Poxa, eu sou um médico, eu ganho X por hora. Para que eu vou quebrar a cabeça, mesmo que eu tenha conhecimento técnico, exatamente pelo tempo que alguém vai me ajudar, já valeria a pena. Sendo que eu não tenho conhecimento técnico, poxa, é mais um sinal para você realmente terceirizar para alguém que você confia e que quer o seu bem. E aí vem a importância de você estar num modelo que realmente te ajuda e que não te prejudica. Matheus, agora falando da construção de uma pessoa bem-sucedida. Você já falou para mim sobre investir em si mesmo. Eu acho que é importantíssimo você se tornar uma força de trabalho mais qualificada para você conseguir ter uma receita maior. Mas eu queria uma dica sua. Você que me contou um pouco da sua história até num momento antes, né, que a gente estava conversando, que você veio de um ambiente que você teve que furar a bolha para você poder pensar em dinheiro não como um vilão. E aí eu quero te perguntar, o que eu preciso fazer, uma pessoa que está assistindo agora a gente, o que precisa ser feito para me tornar uma pessoa melhor sucedida além do investimento em mim mesmo? O que eu quero dizer é o seguinte, eu preciso mudar a minha ambiência, o ambiente onde eu estou inserido, eu preciso mudar as pessoas com que eu estou andando, eu preciso vibrar essa prosperidade, essa coisa do dinheiro, ter um networking melhor. O que você acha? Pensando numa vivência própria. É um assunto difícil, mas eu vou comentar o que aconteceu comigo. Naquele momento em que eu estava iniciando, o meu público-alvo eram pessoas com dinheiro, exatamente porque eu precisava ajudá-las a investirem melhor. Eu estava num ambiente naquele momento em que eu não tinha muito quem ajudar, porque eu não estava acostumado com pessoas bem-sucedidas no sentido de finanças, né? Ou pelo menos capital financeiro líquido ali para trabalhar. Eu jogava muito futebol de várzea, então todo mundo ali, os meus amigos, que todos muito gente boa, adoro todos eles, mas eu ia perguntar sobre investimentos e o que eu tinha de retorno era
tigrinho, era aposta esportiva. Então, eu me vi num momento em que, caso eu quisesse melhorar os meus resultados, eu teria que ter pessoas com outra mentalidade ali próximo a mim. Exato. Foi aonde eu fui para um futebol mais caro, foi aonde eu fui para um CrossFit mais caro e, consequentemente, depois caí no tênis, que foi uma paixão. Foi muito inicialmente pelos negócios, mas depois eu fiquei completamente apaixonado pelo esporte e também pelo ambiente que ele me proporciona. Tanto para trazer clientes importantes, mas principalmente para aprender, para poder ensinar, para poder ajudar pessoas que precisam do meu conhecimento e para poder estar rodeado de oportunidades todos os dias. Então, comigo, eu tive que mudar de ambiente e tive que acessar novos conhecimentos e novas habilidades para eu conseguir prosperar. Então, Show. eu digo que é esse conjunto de você estudar habilidades importantes junto de você estar nos lugares certos que vai proporcionar para você uma oportunidade maior. Cara, perfeito. É isso. E exatamente isso que eu penso. Se você muda de ambiente, você muda o estilo de pensamento. Tem um ditado que diz que você é o reflexo das 5 pessoas que você tem andado. Então, quando você sai daquela sua bolha, você muda a sua conduta e a sua linha de pensamento, né? Agora, nós já falamos sobre como a visão macro do mercado financeiro, como a gente começar a investir, uma segmentação. Falamos sobre como que você acessou isso. E agora eu quero falar de você um pouco no seu dia a dia como consultor financeiro. Quero que você me traga um exemplo de um desafio que você teve ou de uma grande dor de um cliente que chegou para você e falou assim: Matheus, estou passando por uma situação assim, assim, assado, quero mudar esse cenário e quero que você me dê uma ajuda, quero que você me tire disso. Tem um case fácil? Cara, eu vou contar um caso prático que está acontecendo essa semana e é o mesmo caso para alguns clientes diferentes. Uhum. Um deles, não sei se você acompanhou recentemente, mas até dando um passo atrás, a gente tem um mercado financeiro que ele foca bastante num modelo muito parecido ali com o Lobo de Wall Street, de você Certo. vender um produto que você vai ganhar mais comissão, muitas vezes não sendo o melhor para o cliente. Uhum. E o mercado brasileiro, ele é basicamente dominado por isso. Então, vira e mexe, você já deve ter passado por isso, do gerente te ligando, oferecendo um produto, uma previdência, um PIC, uma capitalização, mesma coisa, uma assessoria de investimentos que incentiva ali a comprar um COI, algum produto mais perverso, que muitas vezes não é o melhor para o cliente e o assessor sabe disso. Mas, exatamente pelo mercado, do jeito que ele incentiva esse profissional a vender esse produto, né? Geralmente, por exemplo, um COI, ele oferece um capital protegido, então mesmo que a pessoa ela fique sem rentabilizar o seu dinheiro por 5, 10 anos, muitos deles têm um capital protegido que assim, a pessoa ela perde para a inflação, mas não perde financeiramente. Existem outros COIs que têm o risco, né? E tiveram 2 COIs, um deles o da Ambipar, que é um caso recente de que o fluxo de pagamento desse COI ele dependia completamente do pagamento da dívida de uma empresa, e essa empresa está com problemas financeiros, possivelmente não vai pagar, e a posição de todo mundo que tinha foi liquidada com 90%, 80% de prejuízo. E eu tinha muitas pessoas que eu estava negociando e que estavam procrastinando. Poxa, eu sei que eu preciso do Matheus, eu sei que eu preciso ter um investimento melhor, mas agora não é a hora, deixa para depois. E aí, depois desse episódio que aconteceu, que ela perdeu o dinheiro, ela teve que perder para aprender, para correr atrás de mim. Então, teve um caso, por exemplo, que eu fiz um evento no interior da Bahia, de uma pessoa que eu convidei, ela não foi por motivos, não sei realmente se ela não conseguiu ou se ela não quis na época, mas depois que ela passou por isso, ela, preciso realmente melhorar porque a coisa tá feia. Então ela teve que sentir no bolso o que aconteceu. E um outro caso, mesma coisa, até pior, porque era um dinheiro mais relevante, a gente está falando de alguns milhões de reais, de uma pessoa de uma idade um pouquinho mais avançada, e no caso, assim, a carteira praticamente completa de produtos ruins e desalinhados com o perfil dela. Olhando o relatório de comissões que essa pessoa recebia, é assim, uma comissão maior que a outra, porque eram produtos realmente pesados ali, e que
Poxa, tinha produto para uma senhora de 75 anos com vencimento para 2060. Pensa nisso. A Uhum. pessoa não vai mais estar entre nós e mesmo assim tem o vencimento tão alto. E para uma pessoa de 75 anos que já está quase próxima ao usufruto do capital, poxa, como que você coloca uma carteira quase toda em risco? Sabe? Então, assim, realmente é um mercado bem conflituoso, são coisas que acontecem e o meu trabalho a partir daqui fica muito mais difícil, porque se você me der lá 5 milhões agora para investir, cara, incrível, ainda mais nas taxas de juros que a gente tem. Exato. Agora, uma carteira de 5 milhões, por exemplo, que está toda prejudicada, aí tem que fazer uma força-tarefa grande para minimizar as perdas, para vender o que é ruim, para vender o que é muito arriscado, para tentar manter e correr um risco do que a gente poderia perder muito e começar a realocar em produtos bons e que vai compensar esse prejuízo e vai trazer um bom retorno para a pessoa. Qual que é o melhor cenário para te procurar? Cara, o melhor cenário é a pessoa que aceita e tem a humildade de entender que ela não sabe de nada e que ela tem um valor parado, por exemplo, na poupança Uhum. ou no CDI, né? Poxa, eu tenho aqui, não sei, 3 milhões num CDB do Itaú. O que a gente pode fazer? A gente pode melhorar? E aí a gente vai ter o dinheiro todo líquido para conseguir criar um planejamento do zero, ativos bons, ativos seguros, não só em questão de rentabilidade, mas a gente vai fazer um planejamento tributário para conseguir pagar o mínimo de imposto, para diferir aquele imposto pelo máximo de tempo possível. Então a gente vai conseguir acumular realmente patrimônio para essa pessoa, para essa família de uma forma muito relevante e realmente do zero, com o conhecimento 100% que eu tenho para aplicar sobre o capital dela. Show. Então, cara, é o cenário perfeito. Cara, e aí, uma pergunta agora polêmica, que é o seguinte, eu não sei até que ponto você se aprofundou nesse tema, mas eu acho que como mercado financeiro você deve ter pegado para estudar em algum momento. Como que você vê o blockchain hoje? Como que você vê a questão do investimento em Bitcoin, na criptomoeda? É um ativo que você procura para os seus clientes hoje? É uma possibilidade de investimento? Eu sei que tem uma variável muito grande nas criptomoedas. A própria Bitcoin, até ontem ela estava a 680 mil reais, se não me engano, mas ela estava em queda de 2,4%. É uma possibilidade vislumbrar o mercado do blockchain em investimento? Eu acredito que faz sentido para parte dos investidores a gente ter algo relacionado a criptomoedas. Eu digo parte porque muitas pessoas elas vão querer o retorno, mas não vão querer o risco. Imagina o seu patrimônio dentro desse investimento caindo 50%, igual aconteceram algumas vezes. Então a pessoa ela tem que estar ciente que deve ser com risco gerenciado e que é um ativo com um perfil de risco um pouquinho mais agressivo, né? As pessoas elas têm assim, pavor de um ativo que se mexa um pouquinho com uma volatilidade um pouquinho baixa e aí elas querem pular do primeiro degrau para o degrau 10, em vez de passar exatamente por cada etapa. E o Bitcoin, por exemplo, as criptos, elas são a última etapa porque realmente a gente tem uma volatilidade e uma imprevisibilidade do mercado muito grande, né? Não é igual, por exemplo, eu sou analista CNPI, que é uma certificação fundamentalista, que eu realmente analiso, por exemplo, uma empresa, um fundo imobiliário, e eu consigo entender ali as vantagens competitivas, consigo entender o cenário da empresa, consigo ler os relatórios financeiros, um balanço patrimonial, uma DRE, um fluxo de caixa, uma nota explicativa. Uma criptomoeda, os fundamentos, ela é um pouco menos tangível quanto uma empresa. Então é muito mais uma tese, uma questão econômica, uma questão de você ter uma liberdade e muitos riscos que você desconhece. Então, por conta disso, eu acredito que faça sentido dentro de uma alocação estrutural de um cliente, porque a simetria aqui ela é muito positiva. Poxa, se eu tenho lá 1% do meu patrimônio e o negócio cai e vai a zero, eu perco 1%. E se o negócio se multiplica por 1000 vezes, o quanto que eu ganho? Então, essa assimetria, ela faz sentido, mas que não prejudique, primeiro, o seu sentimento em ter a carteira e saber que ela pode cair ou não. Isso você tem que estar com uma ciência. E é muito legal porque quando a gente fala de asset allocation e a gente fala de alocação estrutural, a gente fala de ativos que se complementam.
A gente tem, por exemplo, renda fixa, que a gente pode considerar como uma taxa livre de risco. A gente pode colocar uma Bolsa Brasil, que tem um comportamento, e a gente pode pôr um dólar, que na maior parte do tempo, ele é correlacionado negativamente com a Bolsa Brasil. Então, quando você tem os dois de uma forma parecida na carteira, você não só tem uma média de rentabilidade, mas você tem um controle de uma volatilidade com uma expectativa de retorno ainda maior. Quando a gente fala de ativos que podem trazer essa descorrelação, como o ouro, e como pode ser a cripto daqui para frente, traz uma eficiência um pouquinho maior. Eu digo que pode ser porque antigamente tinha essa tese de, poxa, o Bitcoin vai ser uma reserva de valor, e ela não se comportou dessa forma durante alguns períodos, principalmente na pandemia, que a Bolsa Americana caiu, e o Bitcoin caiu de uma forma mais intensa, então ela teve uma correlação e um beta ainda um pouco maior. Então, nesse cenário, ela não se comportou como um ativo que protegeria a carteira, igual o ouro tende a fazer. Mas, num cenário cada vez mais incerto, com o dólar assim, passando por um momento de talvez não seja mais a moeda mais segura do mundo, igual sempre foi nos momentos de crise, abre espaço para esses novos ativos alternativos trazerem eficiência para a carteira. Então eu acredito que faça sentido, mas para o perfil certo e com a tese correta. A gente sabe que a bolsa é, querendo ou não, um mercado especulativo, né? O sistema do blockchain, eu não sei até que ponto ele é especulativo. Você mesmo falou, na pandemia, a moeda americana ela desvaloriza, a bolsa cai, né? E a criptomoeda vai junto. Você acha que nesse cenário, e aí eu tenho até um dado que El Salvador estava tentando implementar o Bitcoin como moeda. Não sei se eles conseguiram fazer isso. Conseguiram ou não? Não sei. Não sei também, né? Vou ter que ver depois. E aí eu falo o seguinte, você acha que qualquer investidor, seja o pequeno, médio ou grande, você acha que ele tem que tirar pelo menos de 1 a 10% do seu patrimônio para investir em Bitcoin, em criptomoeda, ainda que a gente não saiba muito bem como que isso vai se comportar no futuro? Eu não acho que todo investidor deva ter, exatamente porque nem todo investidor vai entender e vai ter o perfil para isso. Imagina um senhor de 80 anos que só quer segurança e estabilidade e, assim, esse rapaz não precisa correr risco. Ele talvez até tenha tolerância, provavelmente não, mas talvez ele tenha a tolerância, mas ele não tem a necessidade e nem a capacidade de correr esse risco. Então, acredito que, para grande parte, faça sentido pelos motivos aos quais eu comentei, mas não é para todo mundo, não. Certo. E aí, vamos lá. Pô, pergunta muito boa que eu ia te fazer. Vamos supor que eu sou um cliente que eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais hoje. E aí eu vou chamar você como consultor financeiro meu, eu vou entregar 10 milhões na sua mão e eu queria saber de você como e quando eu vou ver esse dinheiro. Você vai trabalhar o meu dinheiro para que eu veja uma rentabilidade dele mensal e isso volte para mim? Ou você vai trabalhar com o meu dinheiro vendo o mercado financeiro hoje para que eu tenha uma renda multiplicada daqui X período? Como que você trabalharia hoje? Cara, ótima pergunta, viu? E, cara, essa pergunta é muito legal porque as pessoas pensam que quando eu administro ou faço a gestão de algum patrimônio, esse patrimônio saia da sua conta e venha para minha. E não é isso que acontece. Eu te atendo, eu te ajudo a investir, eu te ajudo a escolher os melhores ativos, eu te ajudo a criar uma estratégia, mas fica tudo no seu próprio banco. Eu não tenho também uma dependência de uma certa plataforma. Eu consigo trabalhar hoje em dia com todos os bancos e todas as plataformas. Inclusive, tenho mais vantagens, por exemplo, em alguns produtos que eu tenho o acesso de consultor dentro de XP, dentro de BTG, dentro de Avenue. Tem algumas novas parcerias que já estão quase saindo. Então, eu não preciso que você transfira o seu dinheiro e até recomendo que você nunca faça isso para ninguém. Tudo fica lastreado ao seu CPF e eu sou um auxiliador que te ajuda, eu consigo enviar algumas ordens para você aceitar, mas você consegue acompanhar tudo diariamente no seu aplicativo do seu banco ou da sua corretora. Certo. Então, e aí
esse plano é traçado em conjunto, então. Eu não Completamente. entrego para você e você, pô, agora deixa que eu faço mágica. Não, De você vai jeito nenhum. traçar junto com ele o tempo todo. Eu vou traçar junto com ele, eu vou explicar o motivo pelos quais a gente vai fazer, eu vou educar ele, porque eu só não preciso fazer o que é melhor para ele, como eu tenho que mostrar o porquê é melhor para ele. E eu preciso educar para nos momentos bons e nos momentos ruins, ele entenda a estratégia desde o início. A gente tem a gente tem um sistema parecido com emagrecer. A gente sabe o que tem que fazer para emagrecer. Só que por que a gente não consegue? Porque não é só conhecimento. A gente tem que ter ali uma gestão das emoções, tem que ter ali um conhecimento técnico para criar uma boa estratégia, não só na dieta, mas também na sua rotina, no seu comportamento. E o que eu faço isso é na questão dos investimentos também. Então, cara, para você enriquecer, eu digo que é simples. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que guardar parte do que você ganha, você tem que investir bem e deixar o tempo trabalhar para você. Isso é certeza que você vai estar multimilionário em alguns anos. A questão é, vão ter momentos que você vai investir que você vai comprar um ativo muito bom e ele vai cair. Nesse momento, mesmo você sabendo que você não deve vender, você vai querer vender. Por insegurança, por falta de experiência, por falta de conhecimento. E tendo alguém ali para falar, eu já passei por isso, você não deve vender, você tem que comprar mais agora, é uma baita de uma sacada. Mesma coisa quando você ganha dinheiro e você fica ganancioso, você quer comprar mais, mesmo sabendo que você não deve. E você vê os seus colegas, os seus amigos, cara, você vai no churrasco, você nunca vai ver ninguém falando que perdeu dinheiro. Todo mundo, ganhei aqui, meu Bitcoin triplicou, e você vai ter aquele FOMO, né, aquele Fear of Missing Out, cada vez maior na sua mente, e você tendo uma pessoa responsável do seu lado, ela vai falar, tá tudo bem, você tem que fazer isso, a estratégia que a gente definiu aquela época é essa, e a gente tem que seguir. E sempre que eu recomendo isso para os clientes, eles querendo fazer coisas ao contrário do que a estratégia pede, eu não deixo, literalmente isso, eu não deixo, eu falo, cara, ou você vai seguir o que eu falo, ou, cara, você pode ter quantos milhões você quiser. Você não vai querer seguir a estratégia, você vai comprometer o meu trabalho, e eu prefiro que você não tenha esse resultado que eu não consigo garantir. Né? Mas eu sei que o nosso funciona, o nosso já foi testado, o nosso já passei diversos meses com diversos clientes distintos que queriam fazer as coisas ao contrárias e que eu pedi a confiança e eles confiaram e deram certo nas nossas teses. Não porque eu seja a bola de cristal, que eu saiba o futuro, mas porque a gente trabalha com ciência e a ciência ela funciona e a gente fez testes, a gente fez controle de volatilidade para cada perfil. Então, nesse segmento, nesse sentido, não é só a questão do conhecimento. Você tem que ter alguém te acompanhando para te ajudar nessa parte emocional. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, tem aquele momento que o cara caiu e ele fica com aquele medo, ele quer vender. Só que você fala, não é o momento de vender ainda. Quando a gente pensa em bolsa, o sentido do marketing por trás de uma marca, quando você compra, por exemplo, a ação da Apple, por exemplo. Se a Apple faz um lançamento no final do ano de um telefone que não agrada muito, a bolsa tende a dar uma caída. Quem tá comprando ação fica naquele negócio, pô, vou vender porque tá perdendo. Só que quem conhece a marca sabe que aquela bolsa vai voltar a subir porque o histórico daquela marca é fazer grandes lançamentos, é ter um mercado disruptivo que vai fazer com que valorize a minha ação de novo. Você tem que usar esse contexto também para você deixar o seu cliente em update o tempo inteiro nesse sentido? Eu digo que em partes, tá? Porque eu trouxe um viés bem importante, que é o viés de aversão à perda, e o viés que você me trouxe é o viés de ancoragem. Certo. O que isso significa? Poxa, eu tenho lá a ação de Apple a $100. Ah, agora tá 70. Ah, como tava 100, eu vou esperar voltar, ou eu acho que vai voltar por conta da ancoragem. Exato. E não necessariamente. Falando assim, qualquer precificação de empresa, como que funciona? Fluxo de caixa trazido a valor presente numa taxa de oportunidade é o quanto vale a empresa. Então, assim, se eu ver que daqui para frente a Apple teve uma estratégia ruim,
mas ela tá se reinventando, ela tá investindo em IA, por exemplo, e esses fluxos eles tendem a crescer para fazer com que a companhia valha cada vez mais, então eu posso ter confiança para investir nesse papel. Agora, qualquer tipo de viés, seja viés de disponibilidade, confirmação, aversão à perda, ancoragem, isso pode atrapalhar o investidor. O aversão à perda é isso. Poxa, eu comprei a 100, agora tá 50, eu não vou vender enquanto não bater 100 de novo. Mas pode ser que seja uma empresa ruim. Em vez de Apple, a gente esteja falando de uma empresa que está cada vez pior. E daqui para frente, a gente tem que sempre olhar daqui para frente, o que vai acontecer e quais são as perspectivas. É boa ou é ruim? Preço médio e o quanto você pagou, ninguém liga, o mercado não liga. O importante é daqui para frente. Então tem que ter esse conhecimento e essa humildade para entender que agora eu tenho que ver para frente e não para trás. E agora, qual que é o conselho que você daria para um grande empresário que ele tem medo por conta da volatilidade da economia, que ele tem um patrimônio, ele está segurando para si por conta desse medo, ele está fazendo só reserva e que ele deveria ir para o mercado financeiro? Qual conselho que você daria para ele hoje? Eu acredito que exatamente por nós termos esse momento de volatilidade, que ele deva se proteger de alguma forma, investindo bem. E tendo ativos que vão protegê-lo cada vez mais. Então, digamos que eu sou um empresário. Digamos que mesmo eu fazendo tudo certo, eu tenho risco ali de um risco trabalhista, de um processo trabalhista. Eu, tendo patrimônio financeiro, principalmente ali numa estrutura internacional, talvez eu tenda a blindar cada vez mais esse patrimônio. Totalmente, sempre vai ser muito difícil, mas o dinheiro estar lá fora já é uma proteção a mais. Ele estar numa empresa num paraíso fiscal, que é 100% legal, já é um outro passo a mais. Então, a gente pode utilizar o mercado financeiro para atender cada vez mais essa questão de trazer mais retorno, trazer cada vez menos risco. A gente falar de liquidez, então, para a empresa dele, muitas vezes é importante ter essa reserva. Às vezes ele faz pela empresa, mas ele pode jogar para a pessoa física dele, investir pela pessoa física, vai ter vários benefícios, muitas vezes. Então, a gente tem, por exemplo, estão cogitando tributar os dividendos. Poxa, se ele já passar os dividendos agora, não teria essa tributação sobre os lucros acumulados. Outra coisa, tem muito investimento que é isento de imposto para a pessoa física. LCI, LCA, algumas debêntures, alguns fundos incentivados no caso, né? Então, ele consegue mais retorno. Outra coisa muito importante, uma empresa de lucro real, uma empresa de lucro presumido. Essa empresa ela vai pagar imposto sobre receita financeira. Ele vai pagar IR, contribuição social, muitas vezes vai pagar o PIS e COFINS, dentro de receita financeira, que caso ela tenha um lucro acumulado e não tenha motivo para não distribuir para a pessoa física, ela pode render muito mais. Eu tenho uma cliente de assim, mais de 10 milhões de reais que a gente tirou tudo da empresa, que ela não precisava ter o dinheiro na empresa, passou para a pessoa física e só de economia tributária sobre receita financeira, que ela antigamente pagava todo trimestre, a gente hoje em dia não paga nada porque a gente investe em ativos um pouco mais longos, alguns até ETFs, que a gente só vai pagar quando vender e a gente pode vender daqui 50 anos. Então, esse planejamento vai ser muito importante para ajudar ele a acumular cada vez mais patrimônio. Então, obviamente, é muito complicado a gente falar aqui e generalizar todos, mas existe um caminho de você se proteger mais, de você ter mais rentabilidade, de você ter mais controle financeiro, de você muitas vezes proteger ali a sua família e criar uma estratégia ali de um planejamento sucessório, utilizando um seguro de vida ou utilizando uma previdência, um VGBL, por exemplo. Então, tudo isso pode ser criado e gerado de valor dentro de uma boa estratégia de investimento. Então, obviamente não é para todos, mas caso a caso sempre tem uma solução que a gente possa implementar. Cara, então, pra gente resumir o que ele falou, você que é um empresário que está assistindo esse programa, que esse programa, inclusive, exclusivo para LinkedIn. Então, você que está assistindo aí, Matheus Fal, procura esse cara, que esse cara pode te ajudar. Agora, falando de você, como que você, Matheus Fal, se vê daqui 10 anos como consultor financeiro, como especialista em investimento? Qual que é o seu plano de carreira? Onde você pretende chegar? Caraca, agora você me pegou, hein? Agora eu fiz na ferida. Cara, e para minha
Para minha profissão, eu sempre peço para que os clientes visualizem e quase que eu não faço isso, Que né? você não faz isso para você, Eu né? tenho um planejamento de curto prazo, uma meta financeira quando eu atingir meus 30 anos, ao qual parecia tão distante alguns anos atrás e agora está tão próxima. Então, eu acredito que eu deva alcançá-la. E a minha meta é ajudar cada vez mais pessoas. Eu acredito que no cenário como consultor, eu queria muito ter atingido os 100 milhões sobre consultoria. E eu atingi de uma forma até que rápida, né? Eu comecei bem cedo na carreira e eu consegui esse resultado, obviamente com muito trabalho, no começo 10 reuniões por dia, com assim, muito investimento em habilidades. É importante a gente conversar aqui, porque para eu atender o cliente, gerar resultado e reter esse cliente, eu preciso muito de conhecimento técnico para aplicar e mostrar financeiramente. Mas para eu trazer esse cliente, eu preciso de muitas outras habilidades que eu tive que aprender e desenvolver. Habilidades comerciais que também. aprender a vender. Essa foi a primeira habilidade. Exatamente. Antes de aprender a vender, eu preciso trazer esse cara para uma conversa. Porque vender é eu estar lá com ele no one-on-one e eu mostrar o porquê que eu sou a pessoa certa para atender a dor dele. Mas como esse cara entende que tem uma dor? É o trabalho do marketing, é o trabalho que vocês têm aqui. Exatamente. Eu preciso conscientizar uma dor que ele não sabe que ele tem. E depois que eu mostro que ele tem essa dor, e que eu mostro que eu sou a solução para essa dor. Exato. E depois disso eu tenho que mostrar que além de ser a solução, ele tem que tomar essa decisão o mais rápido possível, porque pode acontecer igual a pessoa do COI que perdeu o dinheiro e teve que aprender na marra que ele deveria ter antecipado essa decisão. Exato. Tive que aprender sobre branding, tive que aprender sobre networking, tive que aprender sobre comunicação, sobre oratória, sobre muitas habilidades, tráfego, muitas habilidades que foram me ajudando, né? Então, o conhecimento técnico ele não é o suficiente. A gente tem que aprender muitas outras coisas, seja você um empresário, seja você um empreendedor, seja você um autônomo, ou seja você um funcionário, um diretor, uma pessoa CLT que queira crescer na empresa, na carreira. Exato. Cara, você me trouxe uma visão agora muito legal, porque eu acho que tudo é vender, né, cara? Eu como ator demorei muito tempo para aprender sobre isso, que às vezes a gente fica se apegando tanto a nós. Eu acho que o teatro me ensinou muito sobre isso, porque você fica se apegando tanto a você mesmo, ao meu processo como profissional, que você esquece que o artista também, quando ele sobe no palco, ele tá vendendo pro público. Você é um produto que, se você não for um bom produto, a pessoa que está sentada lá embaixo não te compra. Ela sai daquela ilusão. Então você pode ter o conhecimento que você for na tua área. Você pode ser o melhor consultor financeiro. Se você não souber vender isso e comunicar isso para as pessoas, você acaba estagnando ou talvez até fracassando na tua área. Quantas pessoas aí fora, eu que converso com isso, muita gente, eu vejo gente aí fora que é especialista em diversos assuntos, mas é totalmente anônimo, porque nunca comunicou isso para alguém que sabe fazer aquele negócio. E aí quando você descobre aquela pessoa, você fica, meu Deus, é que nem um músico, Justin Bieber, sentado numa calçada, tocando um violão. Ele estava vendendo. Ele nem sabia disso, mas ele estava vendendo. Alguém viu ele, sabe? Então aí, pegando esse gancho, vamos falar desse desafio aqui, cara. Eu quero que dessas caixas aqui, você escolha uma delas, me aponte, eu vou pegar e vou ler o desafio para você aqui dentro. Caraca, eu quero a última ali da esquerda. Essa aqui? É. Vamos nessa. Vamos ver qual desafio eu tenho aqui para você. Quem preparou isso aqui foi a minha produção, hein, cara? Vamos ver o que tá preparado aqui para nós. Vamos nessa. Olha isso, cara. Vixe, Maria, não gostei dessa produção aí, não. É uma quinta-feira. O Ibovespa caiu 6% em um único dia, após uma crise política repentina. O cliente liga dizendo: quero tirar tudo da bolsa agora porque eu não aguento mais perder dinheiro. Desafio: responda como você lidaria com esse cliente e o que diria para acalmá-lo
E qual estratégia de comunicação e gestão usaria para protegê-lo dele mesmo? Caraca, que pergunta, hein? Parabéns pra produção. Valeu, produção! Bom demais, hein? Bom, muito bom mesmo. Se você quiser reler, fica à vontade. Eu vou roubar um pouquinho a resposta disso aqui, porque a parte mais importante do meu trabalho é trazer o perfil correto para o cliente certo. E nesse segmento, se o cliente ele estava sobrealocado em ações, eu já errei ali. Então, eu confesso que eu teria, nesse momento, reconhecido que eu expus o cliente mais do que ele deveria. Que é um erro muito grande, talvez eu já tenha cometido algumas vezes, mas hoje em dia é muito incomum, porque antes de eu colocar qualquer tipo de renda variável pro cliente, eu vou fazer questão dele entender o que a gente vai fazer numa possível alta ou numa possível queda, e entender o risco que está inerente àquela aplicação. Então, eu acredito que eu não chegaria nessa etapa do cliente ficar te ligar desesperado, porque ou ele já sabia que poderia acontecer, e se isso acontecesse, ele já saberia o que a gente deveria fazer. Mas, num cenário em que eu errei e que também pode acontecer, eu falaria, me desculpa, vamos ajustar o seu perfil, vamos trazer ali para um perfil mais conservador, visto que você não tem ali estômago para investir em renda variável. Faria isso. Cara, você respondeu tão bem esse negócio, eu tô curioso para um segundo, cara. Será eu posso? Posso pegar um segundo? Pô, vamos pegar um segundo aqui. Tá, vou escolher dessa vez. Vou pegar esse aqui de trás. Caraca, esse cara tem conhecimento. Você quer me achar um... Esse cara tem conhecimento, eu quero ver qual é que é. Véio. Vamos nessa. Caraca, peraí. Desafio 2. Caraca, lá. Você é um consultor de um cliente com perfil conservador. Boa. O cenário atual mostra uma tendência de queda na taxa Selic nos próximos 12 meses. Boa. Desafio. Monte uma carteira de até 3 ativos que entreguem rentabilidade real acima da inflação, com baixa volatilidade e liquidez razoável. Explique a lógica por trás da escolha e os riscos envolvidos. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Bom, primeiro, eu não sei como funciona exatamente o seu mercado, mas o meu, ele muitas das vezes é assim. Ah, Matheus, eu quero alguma coisa que renda muito, que tenha liquidez e que tenha pouco risco. Sempre assim. Cara, isso até pode existir nesse momento de taxas muito altas. Mas num cenário normal, assim, é uma tríade. Para você ter mais rentabilidade, você vai abrir mão de liquidez. Para você querer mais rentabilidade, você vai abrir mão de segurança. Então você sempre tem que ajustar isso de acordo com o cliente. Visto que o cliente ele é conservador, a gente não pode mexer na segurança. Então a gente vai precisar mexer na liquidez. Digamos que seja R$1 milhão. Eu vou perguntar, desse 1 milhão, quanto que você precisaria deixar de reserva, precisaria utilizar nos próximos 1 ou 6 meses, e o restante a gente vai buscar produtos mais longos, para ter mais rentabilidade, para travar essa rentabilidade por mais tempo. Então a gente fala isso que é proteger do risco do reinvestimento. E terceiro, para a gente pagar menos imposto. Porque quanto mais longo a gente pega, menor a alíquota do imposto de renda, que ela é regressiva. Certo. Mesmo num período após 2 anos, que chega numa alíquota mínima de 15%, a gente, pegando um produto de 2 anos, vai vencer aquele produto, o dinheiro vai voltar para a conta, a gente vai pagar aquele imposto. Se a gente investe por 6 anos, a gente vai deixar aquele juros sobre juros por mais tempo, por 6 anos, até o final do vencimento. Então a gente vai diferir aquele imposto e vai fazer o dinheiro render mais sobre ele mesmo. Então eu precisaria entender e fazer as perguntas para o cliente, para entender exatamente qual que é a proposta e qual que é a perspectiva de investimento em questão de prazo. Depois disso, sendo um cliente conservador, eu teria 100% renda fixa. Só que dentro de renda fixa, a gente tem as classes pós-fixado, atrelado à inflação e pré-fixado. Eu parto da premissa que eu não sei o que vai acontecer. Mas você me dizendo aqui com certeza que a taxa vai cair, eu colocaria um pouco mais no limite do pré-fixado. Porque se a Selic está hoje
15 e o pré está 14, a gente travando o pré por 6 anos e a Selic começando a cair, a gente vai manter aquele pré em 14, porque a gente já sabe o quanto que a gente vai ter no final. Exato. Então a gente poderia pegar um pouquinho mais desse produto. Ao mesmo tempo, se a inflação dispara e a Selic volta a subir, por exemplo, a gente tem que ter essa parte protegida pela inflação, igual você muito bem disse. Então, ter ativos atrelados à inflação são muito importantes. Então, a gente pode fazer via título público, via CDB de um emissor seguro e protegido pelo FGC. A gente tem a proteção do FGC até R$1 milhão. Então, a gente pode pegar esse 1 milhão inteiro e colocar tudo em CDBs super seguros, de emissores bons e que ainda vão contar com a segurança do FGC até 250 por emissor, totalizando R$1 milhão. Então, ter algo relacionado a um CDB que paga IPCA mais 9, por exemplo, hoje em dia a gente tem essa possibilidade. E uma outra parte, com certeza, atrelado ao CDI. Com o CDI a 15, por exemplo, a gente tem ali um produto que paga, por exemplo, CDI mais 2, a gente tem 17 hoje em dia. Então, uma baita de uma rentabilidade. Obviamente, com o CDI caindo, essa parte de pós-fixado, ela tende a render menos. Se o CDI vai para 10, a gente tem CDI mais 2, a gente está falando de 12% ao ano, que não deixa de ser ainda muito ruim, mas pensando que em 12 meses ela vai cair, mas e depois? Ela pode subir, ela pode voltar, ela pode continuar caindo. Então a gente tendo essas 3 classes dentro de renda fixa, a gente vai se proteger de todos os riscos econômicos, de uma subida de inflação, de uma queda de inflação, de uma subida de Selic, de uma queda de Selic. A gente sempre está protegido. E conforme a carteira vai se mexendo ou o cliente ele vai aportando mais, a gente sempre vai rebalanceando para onde ficou para trás. Porque se a parte de pré ela foi melhor e a parte de CDI foi pior, no próximo aporte a gente vai rebalancear para voltar a estratégia para onde a gente criou. Então a gente vai ter que comprar mais CDI e, consequentemente, como o CDI caiu, vai estar numa taxa um pouquinho maior porque as pessoas não vão querer o CDI naquele momento. É onde a manada vai todas pro mesmo lugar. No momento errado, a gente vai estar bebendo água limpa ali quando ninguém quer. Então é o que eu faria nessa situação. Cara, esse foi Matheus Fal. Pegou os desafios e resolveu de uma forma brilhante. Eu até tinha comentado com a galera aqui, eu falei assim, eu vou dar 10 minutos pro cara pensar, porque se o cara não souber jogar ali, o cara chegou, matou que nem o tênis. Joguei pra ele pau, arrebentou. No tênis eu ainda não me garanto, mas... Mas aqui é vivência. Galera, esse foi o Matheus Fal. Matheus, cara, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Quero você aqui novamente, cara, porque a gente vai lotar esse auditório para poder ouvir você falando, porque merece muito. E a gente vai te mandar todo esse conteúdo para você poder usar nas suas redes sociais. Depois vai ser um prazer nosso de estar presente com você lá. Posso ter aqui o papo final aqui? Claro, fica à vontade, cara. Você ainda me perguntou, poxa, você quer falar sobre alguma coisa? Quer fazer uma conclusão, um pitch final? Um pitch, eu falei que eu não queria, mas agora eu quero, porque a gente tem um mundo bastante conflitado. A gente tem pessoas que querem investir, não sabem como, e poucas que investem errado. Então eu queria comentar um pouquinho, não só de como eu trabalho, mas o que os meus colegas fazem também. Hoje em dia eu já estou numa situação bem bacana, fruto de muito trabalho, muito resultado, muito tempo fazendo isso. Então eu consigo atender clientes ali a partir de R$1 milhão, R$1,5 milhão no mínimo. Mas tem muitos consultores que são tão bons, até melhores do que eu, que conseguem atender a partir de R$200 mil, de R$300 mil. Então eu queria dar a oportunidade para você que está assistindo também entender se realmente investimentos é para você e se é o momento certo agora para você. A gente tem um mundo em que ele é canibalizado por profissionais que vendem produtos para ganharem mais comissões, e o nosso modelo, diferente disso, ele é um valor cobrado de uma forma justa, de uma forma transparente, por um serviço honesto. Então não é, poxa, o Matheus ele vai me ajudar a investir e vai ganhar escondido aqui. Não, eu vou cobrar para te prestar um serviço muito bom e, consequentemente, você vai ter mais resultado e você vai ver valor nisso, por isso que você vai ficar comigo pelo resto da sua vida, possivelmente atendendo seus parentes, seus amigos, seus filhos. E a gente também não tem essa dependência com corretora. Eu não quero que você vá para a corretora X, para o banco X. Eu quero te atender da melhor forma possível, onde os produtos vão te atender e que eles sejam eficientes
dentro da sua estratégia. Então, não tenho vínculo com corretora, não tenho vínculo com banco, eu tenho vínculo com você. Você me paga muito bem para eu te atender da melhor forma possível. Então, se você sente que você quer começar a investir da melhor maneira possível, ou que você investe e não está tão confiante com os produtos que o seu gerente, que o seu assessor oferece, me manda uma mensagem, pode chamar lá no meu Instagram. Me fale um pouquinho sobre você e ou eu ou a minha equipe com certeza vai entender, vai avaliar e vai te dizer se faz sentido ou não você ter um consultor hoje em dia ou não. Como que eu te acho na rede social? Mateus.fal. Vai estar aqui. Mateus.fal. Já tá aqui. Na rede social, no LinkedIn, igual a gente comentou, eu não sou tão presente, mas no Instagram eu posto bastante conteúdo, tanto sobre a minha consultoria em si, ou muita coisa educacional também, para um público que ainda não investe, mas que quer começar a entender, quer começar a aprender. Então, eu tenho ali um conteúdo para todos os estilos. Cara, depois desse programa, quando você vê esse programa no LinkedIn, você fala assim, cara, eu preciso estar nesse negócio, porque o resultado que esse negócio vai te dar no LinkedIn vai ser bizarro. Eu preciso aprender com esse cara a vender, meu. Você viu como esse cara vendeu? O cara pegou a câmera e cortou. Rapaz, eu tô nesse mercado faz mó cota e não sei vender desse jeito, cara. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Conversar com você é um prazer enorme, porque você tem um conhecimento absurdo. Só de estar aqui com você eu já consigo vislumbrar até para mim mesmo como que eu devo me comportar com o meu dinheiro, como que eu devo aumentar a receita para depois começar a jogar no mercado. Foi muito importante para mim, com certeza para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Matheus. Foi um prazer e eu espero ver você aqui no próximo programa. Beleza? Beleza. Gente, obrigado. Até a próxima fase, o próximo programa do Reinvent Business com o nosso próximo convidado. Aquele abraço. Obrigado.